Oi, criatura divina. Olha só, se eu te perguntar quanto tempo um ser humano leva para estar totalmente encarnado aqui na Terra, o que você responde? Eu sou Andréia Franco, humanoterapeuta psíquica e espiritual e conduzo o curso de apometria sistêmica. E essa pergunta é parte de um tema de conhecimento esotérico e ancestral que nos auxilia a compreendermos a vida e nossas camadas existenciais em um corpo físico. E aí, qual que é a sua resposta para essa pergunta? Bom, e se você respondeu 9 meses, eu sinto muito, mas sob uma abordagem espiritual a resposta está errada. Quando nós nascemos, a única coisa que nos pertence é um corpo físico. Nós ainda não temos uma estrutura orgânica capaz de individualizar os corpos sutis que também nos acompanham. E só para alinhar entendimento, você já ouviu falar dos 7 corpos sutis? Eles não são exatamente corpos sob um aspecto material, por isso eles são denominados de sutis. E eles guardam estruturas fundamentais ao nosso sistema integrado de informações geracionais, emocionais, psíquicas, espirituais e causais. Bem, mas esse é um tema para um vídeo inteirinho dedicado aos 7 corpos sutis, claro, se você tiver interesse em falar sobre esse tema. Então escreve aqui nos comentários se você quer um vídeo sobre isso, tá? E aí vamos voltar aqui para a provocação. E a pergunta qual que é mesmo? Quanto tempo leva para um ser humano estar totalmente encarnado na Terra? Para a antroposofia, que é uma ciência a partir da hipótese espiritual, o ser humano vai apresentando mudanças de ciclos a cada 7 anos, chamado de setenários. Sendo que o primeiro setenário ele vai se manifestar na idade de 0 a 7 anos de idade, quando todo indivíduo caminha na direção de individualizar o corpo etérico, o primeiro corpo sutil responsável pela nossa usina de energia do corpo físico, onde ficam os nossos chakras. Nesse primeiro setenário, as crianças estão conectadas ao corpo técnico da mãe. E é uma mistura de criança com útero de mãe. É como se fosse um corpo técnico coletivo. E é por isso que todas as emoções, sintomas, mal-estares, estados emocionais da mãe interferem diretamente nos sintomas físicos que a criança pode vir a manifestar aos 7 anos de idade. E aí, aos 7 anos de idade, é quando finalmente a criança individualiza o corpo técnico e já não depende tanto mais das emoções da mãe. E aí começa o segundo setenário, que vai dos 7 aos 14 anos de idade. A criança caminha na direção de construir outra individualização, o seu corpo astral, o corpo que guarda e interpreta emoções. E é nessa fase que a criança está mais conectada à figura paterna e tem a tendência a desenvolver de forma psicossomática sintomas conectados às emoções do pai. Finalmente, aos 14 anos, nós nos individualizamos e o corpo astral toma posse das nossas emoções. E é por isso que a mãe e o pai muitas vezes percebem uma grande mudança emocional do adolescente. E o que acontece, na verdade, é que até os 14 a criança é uma imitadora do sistema dominante. Ela não era dona das suas próprias emoções, mas a partir dos 14, a criatura divina adolescente passa a tomar posse do que efetivamente é dela emocionalmente. Seus arquivos de memória são acentuados e intensificados naquilo que trouxe das suas experiências de alma-ego passadas e que a trouxe para a atual existência, para compreender, e que geraram, a partir dos sentimentos, as suas emoções, as quais buscam, no corpo coletivo externo ao seu, as conexões por semelhança e ressonância naqueles pais escolhidos por ela, para lhe trazerem as experiências e rever os seus processos e corrigir a rota evolutiva. Bom, e é nessa fase que a criança, agora adolescente, entra em contato com as emoções. E isso gera, na maioria das vezes, complicações na família. Dos 14 aos 21 anos é aquele momento, o adolescente. Dos 14 aos 21 anos é quando nós vamos para o terceiro setenário. E é nesse ponto que o indivíduo adolescente caminha na direção de construir o corpo mental inferior, que é o corpo ligado ao nosso juízo moral, ao que é certo ou errado. É nessa fase que o ser humano precisa do contato com seus amigos,
Porque o corpo mental inferior, na mesma faixa etária dos seus semelhantes, estão interagindo, fazendo sinapses, se conectando, estão buscando trocas de informações justamente para construir a sua própria identidade pessoal. Já percebeu como nessa fase o adolescente faz muitos amigos? Então, aos 21 anos, finalmente a criatura humana divina e individualizada passa a um outro setenário e desenvolve o corpo sutil mental inferior. Passa a entender o que é certo e o que é errado. Não é à toa que a maioridade, o título de capacidade legal, é considerado a partir dos 21 anos de idade para a maioria das legislações do ponto de vista de assunção de responsabilidades. Aliás, é o tempo da perda dos dentes do siso, para então desenvolver o tal juízo, como diz a lenda. Mas antes desse ponto, dessa idade, a maioria dos adolescentes tem apenas um juízo estético externo e julgador de tudo que está fora, considerando que tudo é ridículo, tudo é esquisito, é feio, é inapropriado, me causa vergonha. E a partir dos 21 ele inicia uma capacidade de julgar-se a si próprio além dos outros e avaliar, autoavaliar os impactos que as suas emoções, as suas atitudes e comportamentos geram no sistema ao seu redor. Percebe, criatura divina? Entende de que modo esse nosso sistema de nascimento é muito mais complexo que os 9 meses de gestação para a formação do nosso corpo físico? E esses entendimentos e discernimentos são fundamentais para auxiliar no processo terapêutico. Identificar a causa e localizar em que momento da existência e formação do ser humano encarnado houve um evento disparador de processos que desencadeiam sintomas comportamentais, que estão gerando toda uma sorte de situações que estão interferindo de forma dolorosa e bloqueando o desenvolvimento emocional, material, e, enfim, às vezes gerando doenças psicossomáticas ou processos profundos de depressão e ansiedade, entre tantos outros, é que a gente precisa desse olhar sistêmico e entendimento por esse viés. Alguns sintomas e comportamentos que são disfuncionais podem, na verdade, até estar relacionado a manifestar um dos sintomas da mãe ou do pai, não da própria pessoa que está buscando um tratamento. Podem estar trazendo à tona crenças que aquela criança tomou para si, como sua. E eu quero aqui lembrar que, por tratamento, a gente está falando de uma gama de situações que envolvem a pessoa, a criatura divina. Desde questões de doenças do campo físico e mental até problemas de ordem material, como desemprego, falta de vontade de produzir algo, inseguranças todas que interferem em decisões, as dificuldades com dinheiro, seja escassez ou gasto exagerado, questões com vícios de droga, bebida, cigarro, os relacionamentos afetivos com dependência emocional, ciúme, agressões, as síndromes e muitas, diversas, todas as nossas crises existenciais. Que sejamos bem-sucedidos ou mal-sucedidos ao olhar externo, todos nós, sem exceção, estamos aqui para curarmos a nós mesmos de alguma dor do nosso sistema de conflitos evolutivos. Ou como sempre eu gosto de dizer, os tais pecados que nos encontram sempre, para que o tratemos, aprendamos e modifiquemos os comportamentos repetitivos de uma existência após outra existência nessa nossa jornada infinita chamada vida. E como todos somos crianças nessa senda evolutiva e todos fomos precedidos por uma mãe e um pai, quando compreendemos essa dinâmica, nos tornamos conscientes desse processo sistêmico e nos autorresponsabilizamos, podendo assumir um tratamento de cura emocional dos nossos corpos sutis. Respeitar o sistema e todo o histórico biográfico da nossa família e compreendermos a amplitude e importância desse núcleo ao nosso desenvolvimento evolutivo é fundamental. E não é à toa que o Livro dos Espíritos de Kardec menciona que é na família que encontramos os nossos maiores desafios e libertações para as nossas almas, porque é onde se desenvolvem e se desenrolam todos os nossos ciclos existenciais, com nossas dores emocionais que foram criadas a partir da nossa dualidade, de nossas provações das ações e suas consequências que geram efeitos em nossa própria vida. Ufa! Viu só, criatura divina, quão
tempo leva para a gente realmente colocar o pé na encarnação terrena, estarmos completamente aqui para assumirmos a nossa missão de alma, para a nossa própria cura. E aí, esse vídeo fez sentido para você? Se sim, deixa seu comentário aqui para eu saber, compartilha comigo as suas impressões. E se você sentiu que ressoou em você, te trouxe entendimento, distribua esse conteúdo para outras pessoas para expandir esse conhecimento, porque isso nos liberta da dor. E compartilha, dá seu joinha para incentivar o YouTube também a distribuir mais esse conteúdo, tá bom? Gratidão a todos vocês por me acompanhar e até nosso próximo vídeo. Tchau!